Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, minha irmã, meu irmão. Estamos iniciando a reflexão da palavra de Deus deste 14º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nos exorta, nos alimenta, e neste domingo nos fala que devemos continuar perseverantes apesar dos desafios que encontramos nos ambientes onde vivemos, especialmente nos meios familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a Igreja. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Minha irmã, meu irmão, assim a palavra de Deus nos exorta para que nós sejamos perseverantes. E a igreja justamente nos ajuda por esta oração, pedindo que Jesus, que foi humilhado, porque ele desceu ao mundo, o Verbo encarnado, se fez homem e mesmo assim foi humilhado na cruz, na sua morte e desprezado pelos homens, para que nós nos reergamos do pecado, sejamos livres do pecado, da servidão, daquilo que nos aprisiona, que é justamente a desobediência ou o pecado. Vamos assim ouvir o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, obrigado desde já por você estar aqui no nosso canal e peço que curta, compartilhe e deixe seu comentário para que assim mais pessoas tenham acesso também a esta mensagem. Nós acabamos de ouvir este evangelho, este trecho, capítulo 6 de Marcos, dos versículos 1 ao 6. Que assim é Jesus em sua terra, em sua pátria, na sinagoga, ensinando, e seu ensinamento era belo, era bonito, era bom. Então, ele é desprezado, questionado pelos seus familiares. Quem é este? De onde recebeu tudo isso? De onde vem tanto conhecimento, tanta sabedoria? E esses milagres? Ele não é parente nosso? Não é filho de Maria? Né? Seus irmãos não são o fulano, o ciclano, é o Tiago, o José, o Judas e Simão? Né? São parentes próximos de Jesus. As suas irmãs, que naquele tempo, irmãos, primos, era tudo considerado, né, como que irmãos, não moram conosco? Pronto. Ele assim é questionado. E Jesus disse: Um profeta só não é estimado na sua pátria, entre seus parentes e familiares. Ou seja, a intimidade às vezes gera desprezo. Porque, embora Jesus nenhum defeito tinha, nenhum problema, não tinha pecados, ninguém conhecia a não ser suas qualidades, ninguém sabia de nenhum defeito de Jesus, nada pecaminoso, ele era questionado justamente por suas virtudes. Porque todos sabiam de onde ele era, ou seja, filho de Maria, filho do carpinteiro, um pobre, um trabalhador, e de onde vinha tanto conhecimento. Obviamente, Jesus sendo Deus, ele conhecia, porque também como humano estudou, como humano ele com certeza se aprimorou da lei de Deus, mas também a sua sabedoria que vem do alto, vem do Espírito Santo, aqui é justamente depois do batismo dele, ele é aquele que é questionado por... Ele recebeu o Espírito Santo após o batismo, então ele é questionado de onde vem essa sabedoria.
Jesus, então, o profeta de Nazaré, mais que profeta, o pregador, o Messias, aquilo que Pedro, inclusive, domingo passado, escutamos em outra passagem, o Evangelho de Mateus, o que Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, o Cristo, o ungido de Deus. Então, Jesus, sendo tudo isso, sendo esse grande profeta, esse enviado de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, Filho do Deus vivo, não é compreendido pelos seus. Olha, nós ouvimos também, vamos ouvir, quem participar da missa do domingo, e todo católico deve ir à missa dominical, vai ouvir a profecia de Ezequiel, quando Ezequiel é enviado por Deus para ir a Israel. Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou enviar-te, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Ou seja, o profeta é enviado por Deus para o meio do povo, e o povo de cabeça dura. E olha o que a profecia termina, né? O versículo final deste trecho que vamos ouvir domingo. Quer que escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Ou seja, Deus não deixa de anunciar a palavra. Deus não deixa de enviar alguém para dizer à consciência dos pecadores que eles estão errados, para dizer à consciência dos santos que eles perseverem, para dizer a todos que amem a Deus, que vivam a palavra de Deus. Sempre há alguém a nos dizer isso. Agora cabe a nós, povo de Deus, vamos dar atenção à palavra de Deus ou vamos ser inertes, ou vamos ser aqueles que não ligam para a palavra. E como tem gente hoje em dia que é indiferente à palavra de Deus, que é indiferente às coisas sagradas, que é indiferente à celebração da missa, que é indiferente à palavra de Jesus Cristo, aos santos evangelhos, que é indiferente à boa nova de Deus, que tanto faz rezar ou xingar, é a mesma coisa para muita gente. Então, o cristão, ele é chamado a justamente não ser como a mundanidade, como é duro o coração dos israelitas, como é duro o coração dos homens e mulheres de hoje. O cristão é chamado a abrir o coração, a não deixar de acolher Jesus, porque quem não acolheu Jesus bem foram os familiares dele, que tinham também o coração endurecido e justamente pertenciam ao povo de Deus do Antigo Testamento. Simbolizando justamente esta rejeição que o povo tem para com Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus para ser acolhido pelos estrangeiros, por nós que hoje não somos do povo da primeira aliança, mas somos os seguidores de Jesus na segunda aliança, quando ele veio se revelar a todos e a cada um de nós. Precisamos ser perseverantes. Precisamos, como nos diz o salmista no refrão, que vai dizer o seguinte: os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Então, os nossos olhos são fitos, são fixos, estão no Senhor. Nós não olhamos nem para a direita nem para a esquerda, nós olhamos para o Senhor. Nós somos chamados a ter esta perseverança, essa constância no Senhor, na palavra de Deus. Você que é hoje discípulo e discípula de Jesus, é chamado, portanto, a viver esta coerência da palavra, vivendo os mandamentos divinos, amando a Deus nas obras de misericórdia, para que assim o evangelho seja vivo hoje. Jesus se entristeceu com a dureza do coração de seus familiares. Jesus ficou admirado com a falta de fé dos homens e mulheres daquele tempo. A pergunta é: nós do tempo de hoje, que somos os discípulos, não se preocupe se outros não acreditam. Eu quero saber de você. Nós precisamos saber somente de nós, cristãos. Nós, cristãos, somos testemunhas real de Cristo hoje? Ou somos somente mais uns que estão aí soltos, sem saber para onde vai? Porque, como diz o ditado, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Nós devemos estar fitos no Senhor, saber que é para o Senhor que caminhamos. Não importa a condição de vida. Eu que sou padre, você que é leigo, leiga, o religioso, a religiosa, no sentido de que pertence a uma congregação, se é bispo ou papa, se é casado ou solteiro, qualquer pessoa deve, que é cristão e cristã, que aceitou Deus, que aceitou a palavra, viver a palavra. Não se importando se o outro não vive, mas aplicando a palavra de Deus na sua vida. E, obviamente, buscando melhorar as condições de possibilidade de conversão da vida do outro. Não sendo pedra de tropeço, não sendo pessoa que vai sujar o chão para o outro pisar. Ao contrário, vai arrumar, endireitar os caminhos do Senhor, como fez o próprio João Batista para a vinda de Jesus. Endireitou as veredas para o Senhor passar.
Na segunda leitura da missa, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 12 ao versículo 11, né? Aqui tem as citações para quem quiser conferir. Opa, não é esta citação, não. Não temos aqui no momento. A 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Então, neste contexto, que Paulo vai dizer que ele sofreu na própria carne como que um espinho. Olha o que ele diz, olha, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbasse, ou seja, ele recebeu tamanha revelação de Deus, ele recebeu tamanho bem ao entender a palavra de Jesus, a Jesus chamá-lo e a entender o mistério de Deus, que para isso foi espetado na minha carne, diz Paulo, um espinho, como que um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Ou seja, ele foi humilhado por alguma coisa. Paulo não diz do que é exatamente, mas ele diz assim, olha, a esse propósito roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, ou seja, essa tentação, essa provação, este espinho na carne. Mas ele disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. É na fraqueza que a força de Deus se manifesta. Quando nós nos sentimos fracos, perseguidos, aí é que Cristo está. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, diz o apóstolo, para que a força de Cristo habite em mim. Nós, muitas vezes, irmãos e irmãs, nos sentimos fracos. E como nos sentimos perseguidos, injuriados. E olha o que Paulo continua dizendo. Eis que eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Nós precisamos urgentemente entender isso e viver isso, porque São Paulo, que foi perseguido de todas as formas, caluniado, conseguiu perseverar. Como é difícil em nosso tempo passar por isso, mas é possível. Porque quando nós estamos em Cristo, as coisas antigas se passam. É fácil falar, eu digo sim, porque é fácil eu estar dizendo isso, e viver não é muito fácil. Quando nós somos caluniados, perseguidos, quando há alguma contrariedade na vida, nós queremos que logo passe, que essa angústia desapareça. Mas eis aí a questão. Precisamos entrar em contato com o Senhor na oração, para que Ele nos diga ao coração, basta-me a minha graça, né? Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Que Deus nos ajude a termos esta força dele, porque é na nossa fraqueza humana que a graça divina se manifesta. Quando nós pensamos que nós somos grandes humanamente, nós somos humilhados. E muitas vezes acontece isso. O pecado em nossa vida, ou alguma acusação, alguma coisa, alguma contrariedade acontece para nos dizer, olha, não é você, sou eu. É Deus nos dizendo que a nossa força não vem de nós humanos, vem dele. E precisamos entender isso. Os santos e santas entenderam no seu tempo que é preciso se humilhar para que o Senhor se manifeste. Não querendo a exaltação, não querendo glória para si, mas que a glória seja de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nem o próprio Cristo quis a glória para si, ele quis a glória do Pai. Que ele nos ajude. Ele que foi humilhado até no meio de sua família, que não o acolheu como deveria acolhê-lo. Sim, porque ele, sendo Deus com o Pai no Espírito, deveria ter a glória, todos inclusive se ajoelharem diante de Cristo. Mas nem todos o reconheceram. Afinal, ele, quando fazia até milagres, para 10, por exemplo, leprosos, só um voltou para reconhecer e para agradecer. Sejamos nós, pelo menos, este um que vai agradecer ao Senhor por tudo que ele faz em nossa vida e em nossa história. Obrigado por você ter estado até aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de compartilhar, de curtir, de escrever o seu comentário, de enviar para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Se ainda não é inscrito, se inscreva.